da vez que eu vim aqui. Deus, ele chegou no momento que ele olhou para a minha pessoa. E eu fumando, eu bebendo, Cristo, ele entrou no meu coração, me mudou a minha história. Aleluia. No mesmo instante eu deixei a bebida. No mesmo instante eu deixei o cigarro. No mesmo instante eu deixei o pagode. Por causa do quê? Por causa do poder de Deus. Deus tem poder de nos libertar e de fazer tudo novo. E quando nós começamos a analisar essa história, dá para nós vermos que Jesus ministrou e Pedro teve que ouvir a palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que ouvir a palavra de Deus. Inclusive um texto que a gente sempre fala aqui é Romanos 10, 17. Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você vê que o pessoal estava lavando as redes. Aqui não comenta, mas não é errado você conjecturar. Se tem pescadores lavando rede, só tinha sujeira, devia ter algum tipo de comentário ali. Hoje não vai ter peixe para vender no mercado. Olha. Hoje não vai ter estoque. O estoque acabou e não tivemos peixe. E às vezes acontece na vida nossa, do dia a dia, algumas frustrações. Todo mundo teve ou terá um dia uma frustração. E você tem que superar essa frustração. Então Jesus, sabendo de tudo, quando então Jesus utiliza um dos barcos ali, o de Pedro, de Simão ali, a gente percebe o quê? Qual que era o instrumento de trabalho dele? O barco, a rede. É desse jeito. Então, me vem essa palavra aqui para agregar aquilo que você está ensinando. Justamente, naquilo que você faz, talvez na sua profissão, no seu negócio, no seu ministério, é aquilo ali. Deus está falando, olha, eu vou utilizar essa plataforma. Então eu falo que o barco foi uma plataforma que ficou mais estratégica para Jesus dar o seu ensinamento. Então ele também, o barco foi, porque pôde se afastar um pouquinho ali com o barco na água, então acredito eu que ficou até melhor a acústica, ou seja, então acho que tem vários significados ali, né? Quer dizer, utilizou a ferramenta principal, que era o barco, e depois as redes naturalmente. As redes estavam sendo lavadas, e eu já tive a oportunidade de estar na praia, na beira do mar lá, na hora que chegam os barcos de pescador. Um dia eu fui lá, um dia eu estava na casa de um amigo que mora no litoral do Paraná, e eu pude fazer isso lá. E eu vi a galera chegando. Pelo menos a gente vê um pessoal assim, uma profissão muito importante da pesca, mas é puxado o negócio, né? Tem que ter amor para aquilo ali, né? E você vê eles chegando ali, e eu contemplei aquela rede suja, eu fiz questão de ver. E quando eu fui ver, foi justamente baseado nesse texto aqui, eu fiquei olhando ali, observando, realmente uma sujeira terrível. Mas ali tinha peixe, tinha camarão, tinha de tudo ali, pelo que eu vi ali. Eu não entendo muito de pesca, mas tinha todo tipo de peixe ali do mar ali. Tinha sujeira também. Agora, no caso aqui, não tinha peixe. Só estava lavando as redes, né? Porque não teve pesca. Só estava lavando as redes. E também tem uma coisa, pastor Edson. Lavando-se as redes, aqui se fala do quê? Se fala-se de desistência. É verdade. Quanto hoje estão desistindo do seu ministério, desistindo ali do cristianismo, quem sabe abandonando a sua família por causa de algo que aconteceu, né? Uhum. Mas vejamos bem que Jesus, ele chegou naquela história. Quando Jesus chega, a história muda. Com certeza. Quando Jesus ele chega, a desistência tem que ir embora. O ponto final tem que ir embora. Quando Jesus chega, as portas se abrem. Por esses dias eu estava orando ao Senhor e falando a respeito de portas, pastor. Uhum. E eu falei, ô Senhor, abre uma porta para mim. Uhum. E o próprio Deus, ele olhou para mim e falou assim, filho, para ti eu não tenho apenas uma porta. Eu tenho as comportas. Aleluia. Deus tem comportas para a tua vida nesse dia de hoje. E quando nós começamos a analisar essa história, dá para nós entendermos que após a mensagem, Pedro foi juntamente com Cristo, e Cristo foi junto com Pedro, até na onde que estava dando errado. Mas só que Pedro ali, ele falou uma palavra ao qual que foi a chave. Senhor, eu vou, segundo a sua palavra. Isso é necessário, nós andarmos segundo o quê? A vontade de Deus. Isso é necessário nós caminharmos no quê? Segundo a vontade de Deus. Eu lhe pergunto nesse dia de hoje, qual é a vontade que tu está seguindo? Já tomou a sua decisão?
já ouviu a decisão de Deus sobre a sua vida nesse dia de hoje? Deus sempre tem o do melhor para nossas vidas. Vejamos bem que o próprio Pedro falou desse jeito: eu vou lá na onde que está dando tudo errado, sim, mas segundo a sua vontade, segundo a sua vontade. E quando ele lançou, meu pastor, o que aconteceu ali? Continua lá, pastor Edson. É o que me chama a atenção quando ele falou: eu vou segundo a tua palavra. Ele disse assim: tentamos pescar a noite toda, não pescamos nada. Nada. Quer dizer, no período ok da pesca, não teve nada. Foi um fiasco, né? Foi uma tragédia, vamos assim dizer, né? Foi uma decepção. Mas ele falou: mas como o senhor está mandando, eu vou obedecer. Agora você imagina o tempo. Ele passou a noite inteira. Ele passou a noite inteira, até nesse diálogo, poderia ser ali, por volta ali da meio-dia. E meio-dia sabemos nós que o sol já está, para um bom pescador já sabe, que é mais fácil pescar na madrugada. Uhum. Mas só que a vontade de Deus, sempre ela é maior e melhor. Ele é dono do mar, gente. Estamos falando aqui de um Deus ao qual que é perito em situações. Às vezes você está pensando desse jeito assim: não tem mais jeito, eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo. Não, Jesus ainda tem o do melhor para a sua história, Jesus ainda tem o do melhor para a sua vida. Vejamos bem que Pedro foi até ali onde que estava dando errado, quando ele lançou uma rede. E quando ele foi tentar puxar a rede, ele não conseguiu. Por quê? Porque a vitória já era garantida. Com Cristo tem vitória garantida. Com Deus tem vitória garantida. Para você que está me ouvindo aí, com Deus sempre é melhor. Com Deus tudo dá certo. E quando nós começamos a analisar esse texto, o que ele fez? Ele começou a gritar, ele começou a chamar o pessoal: vem me ajudar. Aí é unção compartilhada. Exatamente, precisou chamar apoio. Ele vem, ou seja, o que Deus tem preparado para você não é simplesmente para você, é de quem está perto de você também. Vai ter que chamar mais gente para ajudar. Tem que chamar mais gente para ajudar. Assim como o pastor falou aqui a respeito que de ministério tem que começar dentro de casa, eu sempre enfatizo algo na minha história, é algo que sempre eu ministro, é algo que sempre eu prego. O próprio Jesus, ele olhou: ficai na onde? Em Samaria ou Judeia? Não, ficai em Jerusalém. Até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, fica aí dentro da tua casa mesmo. Fica aí, continua orando, porque a oração de um justo move muito em seu respeito. O segredo é orar, o segredo é entregar para Deus o que? As nossas petições. E Pedro ali começou a gritar: vem me ajudar. Imagina Pedro gritando ali, pastor Edson. Eu estava escutando o pastor Edson ministrando aqui na rádio ontem, ele todo empolgado, falando. Ele pegou e falou: parece que o pastor engoliu o rádio. Não tem coisa melhor. Não é assim que você falou? Sim. Estar na presença de Deus é contagiante. Ou seja, aquilo que nós estamos sentindo, alguém que está ao nosso redor, alguém ali que está perto de nós, tem que sentir também. Olha a unção que está na rádio. Aleluia. Deus está aqui presente nesse dia de hoje. Amém. O poder de Deus se faz presente. E da mesma corrente de unção que está aqui dentro dessa rádio, nós estamos compartilhando dentro aí da tua casa nesse dia de hoje. Quem sabe você está me ouvindo aí dentro dessa cadeia, dentro desse hospital. Deus, ele tem poder de fazer milagre. Não importa que tipo que é você, não importa como é que está a sua casa, a sua situação. Deus, ele tem poder, irmão. Dá para nós entendermos que nessa sexta-feira teve um Jesus ao qual que olhou para a minha história e para a tua história também. Dá para nós entendermos que o próprio Jesus, quando ele estava se entregando naquela cruz, ele estava lembrando do quê? Da sua casa, da minha casa. Nós não estamos sozinhos. Assim como eu falei que o próprio Espírito Santo estava ali ajudando a carregar a cruz. Entra como quem? Como a pessoa do Cirineu. Quando as coisas estão difíceis, tem um Cirineu para te ajudar. Amém. Quando as coisas estão difíceis, peça: Jesus, continua dentro da minha casa, continua dentro do meu barco. Porque com Cristo tem vitória garantida.
E vejamos bem que ele começou a gritar: oh, vem me ajudar, vem me ajudar, vem me